quase que uma piada. Jeremias está falando de Brita Hadashah como óbvio. uma nova oportunidade que Deus está dando pro povo de servirem com o coração. A época Não de é Jeremias, uma nova interpretação, não. É uma nova aliança, é um novo acordo, é um novo trato, é um novo pacto, é um novo mandamento, é um novo testamento. Que eu quero deixar para vocês o seguinte: nós cristãos analisamos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sempre na perspectiva de que Jesus de Nazaré é o Salvador. Por isso nós cristãos e os judeus estaremos diante do mesmo texto, vendo coisas distintas, Sim. porque nós lemos a Bíblia a partir do prisma de Jesus de Nazaré. Nós entendemos que cada vulto do Antigo Testamento está de alguma forma apontando para Cristo. Nós vemos Adão, mas em Cristo temos um Adão perfeito. Nós vemos Abel, que morreu assassinado pelo seu irmão, e a Bíblia diz que o sangue dele clama desde a terra e tal. Nós cremos que em Jesus há um Abel mais perfeito. Nós cremos que Abraão está apontando para Jesus de alguma forma, porque Abraão sai da sua terra, da sua casa, ele tinha uma casa muito boa e tal, ele sai e se torna um nômade, se torna um peregrino e forma um novo povo de Deus. Nós enxergamos isso em Jesus Cristo, que deixa o seu lar para começar o novo povo de Deus. Nós vemos em Isaac, nós vemos em Jacó, nós vemos em José, nós vemos, enfim, em Noé, Jonas. O tempo todo nós enxergamos a salvação a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu disse que o sacrifício era o centro da fé judaica, é porque vocês, com todo o respeito que vocês merecem, o judaísmo que vocês representam não é o judaísmo do Moisés, obviamente. O Moisés não usava quipá. O judaísmo que vocês representam, inclusive, há divisões entre os judeus. Por exemplo, se você pega, por exemplo, o caraitismo, que é um tipo de judaísmo que não aceita, por exemplo... o caraíta não aceita Shibalpé, não é? Ele não aceita, por exemplo, a Torá oral. Caraíta que existia há 2000 anos atrás, não existe mais. Exato, mas não, ainda existe. E você sabe que existe. Sim, 100 pessoas em eu não estou falando o número, né? Mas existe. Estou falando números. Pesquisa no Google. Mas existe. Existe sim. Hoje existe. Entende? Então, para eles, por exemplo, o judaísmo que vocês representam não é o judaísmo mais próximo da lei de Moisés e tal. Existem outras formas de judaísmo também. Judaísmo é Torá oral. Existem outras formas de judaísmo também, e o caraitismo, por exemplo, é uma delas. Agora, o que nós cristãos entendemos é que, por exemplo, eu deixei o texto lá de Daniel 9. É uma pergunta complexa, porque lá está profetizada a chegada do Messias. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Lá está profetizada a chegada do Messias em 69 semanas. A semana judaica é de 360, o ano judaico é de 360 dias. Significa que 360 vezes 60 vezes 7 vezes 69 dá um total de 365. Hã? 365 o nosso calendário. O calendário bíblico... Não. O calendário bíblico é 360. Não, o lunar é 354. 354. Exatamente. Não é de 365, é o nosso, é o solar. Isso, né? Tá certo. Então, quando você faz essa conta, dá, sei lá, um pouco mais de 173.800 dias da profecia de Daniel, o que se cumpre perfeitamente na chegada de Jesus, quando ele entra lá em Jerusalém e é chamado de rei lá em março do ano 32. Ou seja, essa profecia ela é tão clara que alguns céticos, inclusive judeus, começaram a dizer que esse livro não tinha... essa parte foi feita depois, ou coisa parecida. Porém, nos achados lá do 1949, lá do Mar Morto, tá lá, tem o livro de Isaías, de Daniel lá. Então, isso é só para começar o jogo, porque eu perguntei de Daniel, mas acabou enviesando aqui o debate, mas eu quero já deixar outra para finalizar, que é Jeremias 31:31. Deus prometeu fazer uma nova aliança. Quando é que começou? Por isso a importância de estudar o hebraico. A Torá foi dada no hebraico. Se você Moré da aula de hebraico. A vírgula é assassina. Eu posso falar não venham, ou posso falar não, vírgula, venham. A interpretação fica muito diferente. Todas as interpretações que os cristãos têm em relação a Mashiach, Jeremias, com Brita Hadashah também, já vou aproveitar falando de Brita Hadashah, porque não adianta você pegar um Novo Testamento, que é um livro posterior a Jeremias, escrever nele Brita Hadashah e falar,
isso aqui já está colado lá no Jeremias. É quase que uma piada. Jeremias está falando de Brita Hadashah como óbvio, uma né? nova oportunidade que Deus está dando para o povo de servirem com o coração. A época de Jeremias, gente, queriam matar o profeta Jeremias. O povo estava tão contra ouvir as palavras que ele trazia de Deus, jogaram ele no poço, queriam matar ele. Então, o profeta lá está falando para eles que Deus vai dar para eles uma oportunidade de Brita Hadashah. Inclusive, a gente leu agora na Parashat Shavua, Parashat Bechukotai, Brit Rishonim. Lá em Jeremias 31, eu fiz a pergunta, e aí o texto diz assim, que haveria uma Brit Hadashah, veja, não é uma nova interpretação, não. É uma nova aliança, é um novo acordo, é um novo trato, é um novo pacto, é um novo mandamento, é um novo testamento. E esse Novo Testamento está prometido em Jeremias capítulo 31, e aí ele faz, inclusive, a analogia dizendo o seguinte: não conforme o primeiro que eu fiz com os vossos pais quando saíram do Egito, não sei o que lá. Ele cita, inclusive, lá os mandamentos. Exatamente. Aquele lá não foi suficiente. E aí vai haver um Novo Testamento. A partir dessas informações, a gente entende, opa, então peraí, tem mais alguma coisa para chegar. Tem mais revelação de Deus, sobre a sua obra, sobre a salvação, para entendermos. E aí a gente entende que, a partir de Jesus de Nazaré, que se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, que se cumpre a profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 31, e especialmente, Mirra, a profecia de Daniel capítulo 2. Porque o Daniel capítulo 2 tem um sonho de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve um sonho da estátua, tal, ele não conseguia interpretar o sonho, e o Daniel falou para ele assim: você sonhou com o fim de tudo. Deus mostrou para você como tudo termina. E ele disse: como tudo termina? Tudo termina com um reino que jamais será abalado. E esse reino que jamais será abalado, que é dito lá em Daniel capítulo 2, depois no capítulo 7, novamente também e tal, essa é justamente a pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Já era de João Batista, né? Exatamente. Jesus, então, depois Pedro pega... Então Jesus vem falando exatamente sobre esse reino que os judeus gostam de falar de era messiânica, e Jesus começa a falar desse reino, e na sua vinda, na sua volta, no retorno glorioso de Cristo, que está lá tanto no Antigo Testamento, em Zacarias 14, como no Novo Testamento, no Apocalipse, é o ápice desse reino que vai tomar conta de todo o mundo. E esse reino não é de uma dinastia, não é somente de filhos de Abraão, mas é de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, baseado nisso, nós entendemos que o cumprimento de tudo isso se dá no Novo Testamento, na Brit Hadashah.